o construtor que edificou a casa sobre a areia, qualquer dos veio. Eu vou até ler aqui em Mateus para você, se você quiser acompanhar. Mateus, capítulo 7, o versículo 24 a 27. Olha o que diz aí. Ó. Veio o vento. Capítulo 7, versículo 24 a 27. Final do sermão da montanha. Diz assim, ó, e desceu a chuva, os rios e os ventos, e combateram contra aquela casa. E a casa que estava sobre a rocha não caiu. Então veio o quê? Os rios, a chuva, os rios, os ventos, e houve uma força contra aquela casa. Foram 4 coisas. Os rios, a chuva, os ventos e uma força. Combateram contra aquela casa. Ou as 3 primeiras combateram. E foi a mesma situação que deu para o construtor prudente, aconteceu com o construtor insensato. Então a mesma crise que vem para aquele que está preparado, vem para aquele que está despreparado. E qual é a diferença então? Os dois vão passar por crise. Quando Elias profetizou para Israel que haveria 3 anos e meio de crise, ele passou junto com a crise. Que não haveria chuva em Israel por 3 anos e meio, segundo a palavra do profeta. Quando ele profetizou isso, ele estava incluso na crise. Mas o que aconteceu? Deus o sustentou através dos corvos, que trazia pão e carne. E ele bebia água do ribeiro, do Querite. Então, o que aconteceu? Deus o sustenta. Então, a crise, ela vem para mostrar, para definir quem sobrevive, quem está alicerçado e quem não está. A crise separa aquele que é vencedor daquele que está empolgado. Então, nesse momento é que se prova onde está a tua fé, onde está a tua empresa, quem você é, como está a tua empresa. Claro que existem circunstâncias externas, óbvio, não é uma exceção. Existe às vezes calotes, inadimplência, existe um monte de coisas, é verdade. Mas também a prudência. Quando a Bíblia diz assim, Bíblia fala assim, daquela parábola dos talentos, servo fiel e prudente. Você tem que ser fiel e prudente. O que é prudente? Alguém que tem cautela. Então, o que nós aprendemos aqui? Ó? Que a crise vai pegar todo mundo, gente. Na empresa na qual eu trabalho, cortou um monte de coisa, cortou muita coisa. Né? Eu converso com os amigos meus aí, ontem nós conversávamos, cortou, é verdade. Mas então o que faz a diferença? Bom, primeira coisa eu tenho que fazer, todos os dois fizeram certo, pelo que eu vejo aqui. Projeto, tentaram construir a casa de forma certa, utilizaram a casa de forma certa, deram manutenção certa. E nesse momento, na crise, nas intempéries da vida, é que fez a diferença a casa que ficou de pé e a casa que caiu. O Walt Disney, quando ele foi criar a Disneylândia, ele sentou-se numa pedra e chegou e ele ficou lá, a mulher dele, e chegou mais um amigo e disseram, Mr. Walter, por que você está olhando? Eu estou vendo um parque de diversões aqui na Flórida. Mas não tem nada, só tem um morro aí. Não, mas eu estou vendo. Lá é isso, é que... Ele viu toda a Disneylândia antes dela ser criada. Visão, sonho, projeto. Então tudo começa com sonho. Se você não tem sonho, você vai chegar qualquer resultado que você chegar, chegou. Então, primeira coisa. E ele nos ensina algumas lições, né, interessantes. A primeira lição que ele ensina é que sonho grande, sonhe sempre. Se você tem algum sonho, você pode transformar em realidade. A segunda, seja persistente. Quando o Walt Disney ele criou o primeiro personagem, não foi o Mickey Mouse. Foi Oswald, o coelho sortudo. Não sei se você sabia, era um coelho sortudo. E daí começou a fazer sucesso, começou a dar certo, as pessoas começaram a querer comprar aquelas revistas. Daí alguém que tinha junto com ele lá disse, não, peraí, fui eu que criei.
e disse que os direitos autorais eram dele. E ele ficou na miséria. E daí ele resolveu criar o Mickey Mouse, que é o ratinho que até hoje está aí com o Pateta e a turma da Disney. Então ele foi persistente. O que eu quero dizer para você com isso? Na crise, você não pode parar de sonhar, tem que ser persistente. E outra coisa que ele disse assim, ó, não traia seu sonho, mesmo que vive um pesadelo. Se Deus te deu um sonho, se você tem um sonho, às vezes vai ter um momento que parece que aquele sonho não é de Deus. Mas vá atrás, porque se você persistir, colocar diante de Deus, ele vai acontecer. Outra coisa que ele diz assim, ó, tenha um empreendedor e administrador, o que eu já falei para vocês. Se você é empreendedor, tem alguém controlado do seu lado para você não colocar os pés pelas mãos. Tenha convidados e não empregados. Olha que interessante, tenha convidados e não empregados. Por que ele disse isso? Muitas vezes a gente chega para o nosso funcionário e diz, faz isso, e manda, e toca de dedo. E assim, ó, pergunta se o funcionário, quando ele levanta para trabalhar, ele diz, qual é a função que ele diz assim, eu tenho que trabalhar. Como se fosse uma obrigação. Por quê? Porque lá ele é apenas o empregado, mais um número que bate ponto. Agora, imagine que você, é claro que você também tem que ser justo, não pode também dar demais, senão depois eles vão montar na tua empresa, tá? Então tem que ser justo, tem que ser certo. Tudo tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Né? Eu sei que tem patrão, tem empregado que já estão rindo aqui, né? Então daqui a pouco um cutuca o outro, tá vendo? Ele falou isso, não, calma, tem que ter o equilíbrio. Então assim, ó, mas na tua empresa é como se fosse um convidado. Quando a gente convida alguém na tua casa, você serve ele. A liderança servidora. Jesus ensinou isso. Jesus servia os seus discípulos. Ele treinou por 3 anos o seu discípulo. E ele não exigiu resultados imediatos. E muitos dos patrões, dos empresários, bota o cara hoje e quer que produza amanhã a mesma quantidade do que a pessoa que está aí há 10 anos. Então assim, ó, treine, como se ele fosse um convidado. Ó, deixa aqui, vem para cá que eu vou te ensinar. Um convidado a gente serve bem, trata ele bem, né? Espera o tempo certo. E depois até o convidado, às vezes, fica até meio folgadinho na nossa casa, né? Dependendo do, claro, que a maioria não. Mas imagine que o cara está tão íntimo contigo, que vai lá e... Mas o que acontece? Mas as pessoas só avançam os nossos limites quando a gente dá os nossos limites. Então sempre tem que ter, eu chamo isso de distância inteligente. Você tem que tratar muito bem, mas tem distância inteligente. Por exemplo, nenhum convidado meu vai chegar lá e vai querer dormir na minha cama, lá no meu quarto. Não é? Se eu e minha esposa estamos lá é o meu quarto. Então, nenhum convidado teu, nenhum empregado teu pode tomar o teu lugar. O teu lugar tem que ser o teu lugar, mas ele tem que ter o espaço dele da tua empresa. Então ele fala de convidados. Outra coisa que ele ensina são as 10 lições, se você quiser, do Walt Disney. Ele fala o seguinte: tenha valores claros. Todo membro da equipe tem que saber a ordem de valores. Exemplo, deixe isso muito claro. Muitas vezes, você diz hoje uma coisa, amanhã diz outra. Então, por exemplo, na minha empresa, eu exijo a verdade, eu exijo honestidade. Olha, deixe isso muito claro. Mas precisa dizer? Precisa dizer tudo, muitas vezes. Eu brinco sempre aquele exemplo que o pastor Paulinho sempre fala nos cultos, quando ele prega sobre casamento. A mulher diz para o homem assim, vai lá e recolhe a roupa. Aí o homem vai lá e recolhe a roupa. Sim, o grampo. Não, se é só para recolher a roupa, né? Ele não tira o grampo, ele joga a roupa de qualquer maneira, porque para ele é coisa prática. O homem ele vai lá, recolhe a roupa e joga, né? A mulher não, ela sabe que tem que tirar o grampo, ela sabe que tem que dobrar, porque vai ter que passar. Então ela é de detalhe. Então tem funcionário que a gente tem que dizer tudo, gente. Tem funcionário, mas eu preciso dizer. Precisa dizer tudo. Tem que ser bem claro, específico, porque para você é claro, mas para o outro às vezes não é. E diga quantas vezes for necessário até que ele aprenda. Às vezes falta paciência, mas tem que dizer. E outra coisa que ele ensina também é que a sua equipe tem que ser um elenco. Tem que dar show. E o show pode ser sempre melhorado. E a última coisa que ele ensina: o show, gente, começa na tua casa. Se você tem que estar bem em casa. Se você
briga com a esposa, não está bem em casa, dificilmente você vai estar bem no trabalho. Ah, mas eu não misturo, verdade. Não, eu não sou o Sérgio lá no trabalho e eu sou o Sérgio outro lá na minha casa. Eu sou o mesmo Sérgio. O que eu faço é administrar. Às vezes minha esposa não tem culpa, o meu patrão não tem culpa do que está acontecendo comigo, é administrar. Mas eu sou o mesmo. Não existe um botão liga, desliga, off, on, né? A gente tem que administrar. Então, o show, o melhor lugar que você tem para exercer o teu ministério, o melhor lugar para você ser o melhor, tem que ser na tua casa. Se você for bom na sua casa, você vai ser bom com os clientes, vai ser bom. Agora, tem gente que às vezes pensa que é só o cliente, por quê? Porque daí é interesse. Olha só como você é egoísta, como eu sou egoísta. Eu trato bem o cliente, olha só. E Deus não se agrada disso. Às vezes você não é abençoado, eu não sou abençoado, porque lá em casa, e aí para o meu cliente, porque ele vai me pagar, olha só o que Deus nos ensina. Ele vai me pagar, daí, aí eu sou bonzinho com ele, eu sou querido. Mas lá em casa, não, lá eu mando e desmando. Aí eu sou ruim. Então como é que se você quer que Deus vai abençoar você, se você só faz isso por egoísmo? Porque você não trata o cliente porque ele é legal. Fala sério, gente. Você trata o cliente, deixa ele não te pagar para te ver o que vai acontecer. Ô meu amigo, não aparece mais aqui. Fala sério? Então, você tem que, a tua família, nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso da família. Quando o teu negócio está tirando demais da família, repense seus valores. Repense seus valores. Amém? E eu termino agora essa ministração. Mas o que realmente faz a diferença entre o sucesso aparente e o sucesso real? Parece que tem às vezes, a gente olha lá, aquela pessoa está fazendo sucesso e eu não estou. Parece que o jardim do vizinho sempre é mais verde. Não tem um ditado que se diz? Poxa, a casa dele tem mais cor, o jardim é mais verde, a vida dele parece que é mais colorida e a minha não. Queridos, Deus dá o fardo que eu e você podemos carregar. O que fez a diferença foi o fundamento. Eu deixei propositalmente para falar por último. Aquele homem insensato, ele colocou o seu fundamento sobre areia, sobre terra mole. E aquele outro homem diz ali que ele cavou, e quando fala cavou, significa esforço, significa ir a fundo, significa se despojar de algumas coisas minhas, do meu tempo, das minhas habilidades, ir lá e cavar até encontrar terra firme, para depois colocar o fundamento. Então muitas vezes, quando você vem para Jesus, você pensa, eu pensava assim também, que é tudo, um passo de mágica, a gente tem como Jesus, como um gênio da lâmpada. Agora não, agora eu sou de Jesus, é só pedir, dá, e tudo acontece de hoje para amanhã. Não é assim, gente. Existe um tempo para as promessas se cumprir na minha e na sua vida. Então o que fez a diferença entre aqueles dois homens, eles fizeram tudo iguais, porque a Bíblia não diz que fizeram diferente. Pelo que eu vi, eles fizeram o projeto, eles construíram a casa de uma maneira certa, talvez até teve a mesma metragem, mas o que fez a diferença foi o fundamento. E eu digo para você aí, talvez a tua fé está no governo, você vai se decepcionar. Talvez a tua fé está no teu sócio, pode te decepcionar, pode te trair. Eu conheço um monte de pessoas aqui que o sócio passou a perna, conheço um monte. Talvez a tua fé está na tua habilidade. É importante você se preparar, mas você pode falhar. Talvez a tua fé está no teu amigo lá que prometeu um serviço para ti, lá na empresa. Não, fica tranquilo que eu vou te dar um monte de serviço e tu vai ser abençoado. Pode acontecer um problema, ele não te dá, não porque ele não quer, porque às vezes não acontece. Você vai se decepcionar. Talvez a tua fé está em fazer um monte de coisas, está na tua faculdade, é importantíssimo. É um diferencial você fazer uma faculdade, você estudar, você se preparar. E eu sou o cara que mais incentivo lá na empresa. Eu trabalho numa empresa no setor de RH, eu digo, vai mesmo, vai, faz isso. Outro dia aí a minha esposa estava dizendo, ela estava dizendo que queria fazer, vai mesmo, vai, faz isso, tem que ir atrás, corre atrás dos sonhos. Mas também é importante, e jamais você pode esquecer isso. Quem é o teu fundamento? E quando você faz tudo certo e dá errado? Porque acontece. Na faculdade, né, Charles, a gente aprende
a calcular tudo certinho os custos, não mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, faz o pastor Edson aqui, contador, faz aquele previsão para devedores duvidosos, o PDD, aquele 5% de inadimplência, faz todos os custos certos, faz isso, faz tudo conforme manda o figurino, e mesmo assim às vezes dá errado. E quando tudo dá errado, o que se faz? Aí, meus queridos, tem momentos que por melhor que você seja, por mais sólida que seja a tua empresa, se ela não estiver na mão de Jesus, se você não estiver nas mãos de Jesus, ainda assim você corre um grande risco de ter ruína na sua casa, no seu negócio. Então, a FAEC, ela prega os princípios de Jesus Cristo no seu negócio, a ética. O que é ética? Ética é aproximar a fala do que faz. Eu sou professor de ética aqui em teologia. O que a Bíblia fala sobre ética? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se tu não queres para ti, não faz para o outro. Por que tu engana o outro e não quer ser enganado? Então a Bíblia fala de ética. A Bíblia fala de coach, discipulado. Você tem que preparar as pessoas que vão trabalhar contigo, tem que ensinar. A Bíblia fala isso também. A Bíblia fala de liderança. Ninguém foi mais líder do que Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala de uma coisa interessante: humildade. Ninguém que é soberbo fica sem cair uma hora. A soberba, a Bíblia fala que a humildade precede a honra. Então, se você é humilde, Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Você é humilde, Deus vai te honrar. Pode ter certeza, isso é bíblico, é a lei da semeadura. Se não for verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Eu rasgo a minha Bíblia se não for verdade. Agora, se você é soberbo, a Bíblia diz o seguinte, que a soberba, a altivez do espírito, precede a queda. Quando você está orgulhoso, você está confiando demais na sua capacidade, demais no seu treinamento, demais na tua empresa, infelizmente eu sou obrigado a te dizer, cuida porque você está a ponto de cair. E grandes empresas, grandes negócios, multinacionais, empresas que a gente jamais imaginou que ia quebrar, quebraram. Por causa da humildade. Se eu fosse te dar um conselho para você, eu diria assim, estude, faça o que tem que fazer, seja o melhor que você puder. O teu produto tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. O teu serviço tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Nós temos a obrigação como cristão de ser o melhor que nós pudermos. Mas eu diria o seguinte, nunca esqueça que você só está vivo porque alguém lá de cima, Jesus Cristo, nosso Deus, faz você respirar. Deixa Ele tirar a tua saúde. Deixa Ele tirar alguma coisa de você. Jó, diz a Bíblia que ele perdeu tudo, perdeu bens, foram 10 filhos, morreram no mesmo dia, imagine, 10 caixões. Mas ele disse assim, o meu Redentor vive. Eu sei em que eu tenho crido. Então nessa noite, querido, eu não sei se alguém aí, eu não estou pedindo para você vir para a igreja Calvário, eu não sei se alguém é de outra igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, não estou aqui pedindo, agora eu quero dizer o seguinte, se você hoje quer fazer uma aliança com Jesus, o que é fazer uma aliança com Jesus, Sérgio? Se você quer fazer uma aliança com Jesus, dizer o seguinte, olha Jesus, eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero me colocar na tua mão. O que é isso? Isso é aquilo que eu falei no começo da nossa ministração. Legalidade. Quando eu confesso com a minha boca que eu sou de Jesus, que eu quero Jesus na minha vida, eu não estou pedindo para você virar de religião. Estou dizendo para você fazer uma aliança com Jesus. Se você nunca fez, você entrou no mundo espiritual, chama-se legalidade. Você deu legalidade para Jesus trabalhar na tua vida. E o mal, ele não vai conseguir tocar tanto na tua vida, por quê? Porque você vai se proteger. Você diz, não, agora a minha vida é de Jesus, agora a minha empresa está nas mãos de Jesus. E se você tem Ele como sócio, você tem Ele como teu Senhor, já não é mais tu, já não é mais você, é Ele. E eu queria te convidar, você pode ficar de pé, estamos terminando, e eu queria te convidar, talvez você nunca fez isso,
Mas diante do mundo espiritual isso tem tanto valor, você nem sabe o valor que tem isso. Talvez muitas coisas na tua vida tenham dado errado, você tem se esforçado, você tem feito o que é para fazer, você diz, mas por que acontece tanta coisa comigo? Por que não dá certo? Eu faço tudo certo e dá errado. Eu te digo hoje, nessa noite, por revelação do Espírito Santo, eu não estou aqui para mexer com a tua emoção, eu trabalho na área de RH, eu poderia colocar uma música, um fundo musical aqui, eu poderia te contar uma história bonita e daqui a pouco você estava chorando. Mas eu não estou fazendo isso, eu estou falando de um Jesus que muda a história. Eu estou falando de um Jesus que muda o teu negócio, que muda a tua vida, que transforma a tua família, que quando toca na vida de um homem ele não é mais o mesmo, que quando ele transforma a tua vida, tudo fica diferente, você começa a ver a vida diferente, porque o teu coração é mudado. Quando o teu coração é mudado, a tua mente é mudada, e quando o teu coração e a tua mente são mudados, você começa a enxergar a vida de outro jeito, e quando você começa a enxergar a vida de outro jeito, Deus transforma toda a tua história, toda a tua vida, toda a tua família, e é esse Jesus que eu estou falando para você. E eu queria perguntar mais uma vez, na verdade nós é que deveríamos dizer assim, ó, Jesus, você me aceita? Me aceita, Jesus, porque eu errei tanto, eu pisei tanto na bola, eu fui tão soberbo, eu não dei chance para você. Nós é que deveríamos dizer, Jesus, mas olha só a humildade de Jesus. E ele diz assim, ó, aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu queria te perguntar, talvez tenha no nosso meio gente que nunca fez essa oração. Mas o que muda isso, Sérgio? Muita coisa. Talvez aqui, por fora, você vai ficar a mesma coisa. As pessoas vão te olhar, mas é o mesmo. Mas no mundo espiritual, quando você faz essa oração, tudo muda na tua história, tudo muda na tua vida. Porque é como se você assinasse uma procuração para um advogado. Está aqui o doutor João. O advogado só pode te representar quando você assina uma procuração. E diz assim, me representa, doutor João, lá. Senão ele não pode. Jesus só pode fazer algumas coisas na tua vida quando você dá essa procuração para Jesus. E diz, Jesus, eu entrego a minha vida. A partir de agora pode trabalhar na minha vida. É como se ele... Na verdade a Bíblia diz que ele é o teu advogado. E o advogado trabalha com princípios, é isso. E eu pergunto, existe entre nós alguém que nunca aceitou Jesus Cristo? Eu quero que você levante a sua mão. Nunca fez a oração da entrega? Amém. Se você quiser, querido, aquele que nunca aceitou Jesus Cristo, vem aqui hoje, nós vamos aceitar, nós vamos mudar a tua história, nós vamos mudar a história da tua vida, porque é no mundo espiritual. Então eu queria que você que levantou a sua mão, ou você que talvez se desviou dos caminhos do Senhor, talvez pisou na bola e sente que parece que era de Jesus, e você não está mais, eu queria te convidar aqui na frente, porque isso é muito importante. Eu não estou brincando, eu estou falando de algo tão santo, tão sagrado. Então você que levantou a mão, pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Aleluia, aleluia, pode vir, porque Deus, quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta diante dos homens. Agora, se você não se humilha diante dos homens, Deus não vai te exaltar. Você que levantou a sua mão, quem que levantou a mão? Você pode vir aqui, nós vamos estar orando por você. Tem mais alguém? Amém? Pode vir aqui na frente, pode vir aqui. Sempre o primeiro é o mais corajoso, e Deus sempre honra o ousado. Você só pode ser usado por Deus, você só pode ser usado se você é ousado. Muitas vezes nós pedimos sabedoria, graça a Deus, mas nós não pedimos ousadia. Tem mais alguém que gostaria? Parece que alguém levantou a mão lá atrás, ou todos já têm Jesus, já fizeram a confissão que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Amém? Então tá, eu não vou insistir mais. Mas isso é tão importante, gente. Um dia eu fiz isso. E toda a minha história mudou. Por mais que eu li muitos livros, eu fiz muitas coisas, mas nada se comparou ao dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entreguei, eu assinei a procuração para Jesus Cristo escrever uma história diferente na minha vida. Amém. Então eu quero que nós vamos estar orando por ele. Na verdade, ele vai estar confessando diante de Deus, com seus próprios lábios, aquilo que a partir de hoje tudo muda na vida dele. Então, querido, tudo que eu falar, você repete e você também ajuda. Todos nós vamos repetir, amém? Pai, em nome de Jesus, eu ouvi que essa palavra disse que eu preciso me arrepender de todos os meus pecados. E hoje, eu decido, de sã consciência, e eu sei o que eu estou fazendo.
Porque a tua palavra diz que aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador com os seus lábios e crê com o coração que Ele é justo e fiel, a tua palavra diz que ele é salvo em Cristo Jesus. Então hoje eu confesso com os meus lábios que eu entrego a minha vida para ti, Senhor Jesus. E a partir de hoje eu renuncio todos os pactos e alianças que eu fiz, consciente ou inconsciente, com o inferno e com as trevas. E eu declaro que a partir de hoje eu sou nova criatura. Escreve o meu nome no livro da vida que tens lá no céu. Amém. Vamos orar por ele agora. Pai, obrigado pela vida desse nosso irmão, Senhor. Talvez ele não tenha nem noção do que foi feito hoje, Senhor. Hoje, Senhor, com essa entrega que ele fez para Jesus Cristo, talvez, Senhor, eu não sei o que ele tem passado até aqui. Muitas vezes, Senhor, talvez ele tenha trabalhado, tenha se esforçado, mas parece que há uma trava espiritual, algumas coisas não têm acontecido, mas a partir de agora, Pai, abre o céu sobre a vida dele, Pai, porque ele declarou que Tu és o Senhor e Salvador da vida deles. Então, Senhor, começa a dar discernimento espiritual. Quando Salomão orou e pediu sabedoria, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu tudo aquilo que ele precisava e muito mais. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a escancarar, eu nem digo abrir, mas escancarar as portas, Pai, sobre a vida dele em todas as áreas, sejam elas financeira, familiar, espiritual, em nome de Jesus. Eu coloco ele diante de Ti, Senhor, coloco os Teus anjos para estar acompanhando ele, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço nele aí. Agora eu queria orar, você que talvez está passando por necessidade financeira, tem o seu negócio e quer colocar diante do altar. Agora, você que é empregado, você que é funcionário e quer colocar a sua empresa aqui diante de Deus, nós vamos estar orando também. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero que você venha aqui e nós vamos estar orando. Porque a função desse ministério é orar pela sua vida financeira, é orar pelo seu negócio, é orar pela sua empresa. Então você pode chegar aqui e nós vamos estar orando. E Deus é Deus que responde orações. Deus é Deus que abre as portas. Aleluia. Querido Espírito Santo, obrigado por essas vidas que estão aqui, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que não reúne um povo em vão, Pai. Esse ministério nasceu no coração do teu filho, do pastor Gilmar, Pai, do teu servo. E, Senhor, esse ministério, diante de Deus, ele tem legalidade, ele tem autoridade, Senhor, para orar pelos empresários da nossa igreja, pelos empresários que também não são da nossa igreja, pelos empresários dessa cidade, por todo aquele que tem sonho de montar o seu próprio negócio, porque se o Senhor fundou esse ministério, é porque o Senhor fundou também sonho no coração deles, Pai, porque o Senhor já sabia exatamente quem estaria aqui, exatamente, Senhor, o que eles precisam, Pai. Então agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo espírito tranca-rua, que às vezes atrapalha os negócios, todo espírito contrário, toda força contrária, que parece que quando a pessoa vai fazer um negócio, e quando vai fechar um negócio, parece que não dá certo, Pai. Agora, em nome de Jesus, eu sou profeta, Senhor, aqui nessa igreja, Senhor, e o profeta, Senhor, ele tem que ser profeta no ministério que ele está, porque profetizar em outras igrejas, você profetiza e sai, e as pessoas não te cobram.